Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Que possamos, iniciar o trabalho da noite de hoje com essa parte aqui de Paulo, Coríntios, capítulo 10, 12. Estas coisas aconteceram para servir de exemplo e foram escritas para a nossa instrução. Nós que fomos atingidos pelo fim dos tempos. Assim, pois, aquele que julgar estar em pé, olhe e não caia. Isso é um aviso, primeiramente, para lembrarmos quando abordamos um assunto, principalmente como esse, suicídio, ele tem que ser abordado com muito respeito. Nós não estamos aqui para fazer o julgamento de quem quer que seja, principalmente na nossa mente, nos nossos pensamentos. Ninguém está livre. Ninguém. Nenhum de nós. Portanto, não podemos julgar o companheiro, não temos o direito e nem por caridade. Então, que seja um estudo feito o tempo todo com muito sinal assim de respeito mesmo, por tudo que tentaram resistir, fizeram e em algum momento não foram mais capazes. Então, uma situação muito dolorosa que cabe a todos nós vigiarmos, quer como encarnados e até desencarnados, no sentido das influências que sofremos. Então vamos ver o nosso esquema de estudo. Nós vamos dividir em 3 tópicos: suicídio, a doutrina espírita e a conclusão. Primeiro ponto, suicídio, tem como subtítulo também suicídio, dados, infância, adolescência e tecnologia. Tem um esquema que tem que seguir. Suicídio é aquilo que todo mundo, mais ou menos, tem uma definição próxima a essa, Esse é um ato de um indivíduo que deliberadamente vai cortar a própria vida. É uma deliberação dele toda vez que ele não é um incapaz. Então a gente pode dizer que é uma deliberação dele. Já quando ele não tem essa capacidade de discernimento, até legalmente, isso tudo é revisto. Então é completamente diferente as consequências, tanto jurídicas, do aspecto da comunidade, como da própria lei, em todos os sentidos. A lei de Deus nunca pode ser mais intolerante do que a lei dos homens, isso vai ser sempre impossível. Então, se os homens já reconhecem que há uma diferença entre o capaz de discernir os seus atos e o incapaz, por algum motivo, e da mesma forma, essas atenuantes são sempre envolvendo essas circunstâncias. Aí estão os dados. Os dados crescem assustadoramente no suicídio dessa faixa etária. O suicídio, de uma forma geral, cresce. Mas essa faixa etária, ele cresce mais. O local mais atingido por suicídio, assim, com maior número, é o Sudeste Asiático e a Europa. O país são os continentes bem atingidos. N motivos, a forma do suicídio também, ela é veiculada ao tipo de cultura, o tipo de proximidade de situações, como pode ser executado. Os dados. O suicídio, a mulher tenta 3 vezes mais do que o homem o suicídio. São 3 vezes o número de tentativa de suicidar do que o homem. Tentativa. Execução, 3 vezes maior o homem que a mulher. Interessante, né?
Eu vou buscar por quê? Realmente é uma questão que a gente começa a observar. O homem, ele acaba na própria sociedade, em nome de uma postura, de uma personalidade, ele é mais fechado, ele se isola, ele tem que ser o forte, né? Ele tem que ser aquele que enfrenta tudo sem reclamar, sem chorar, sem deliberar, não conta para ninguém aquilo que está vivendo. A rede social do homem é muito fraca. Já a mulher, ela conversa mais, ela busca as amigas, ela procura alguém para chorar, ela tem facilidade de expor melhor a vida dela, não tem vergonha com uma outra amiga, ela vai procurar um profissional, ela vai chorar mesmo, ela vai espernear, isso tudo, ela vai até tentar, 3 vezes mais, mas é execução, porque enquanto ela está tentando, ela está buscando ajuda e ela encontra essa rede social mais próxima. Então nós vamos ver que é assim mesmo, né? São comportamentos diferentes. Como é importante essa mudança de comportamento também no homem. Que o homem, ele tenha essa... Né? 2017, 2018, e dessas questões, a gente acha até estranho de se preocupar, né, com o modelo de homem, do perfeito, do sempre forte. Nós somos criaturas humanas, tem hora que a gente fica tudo muito pesado às vezes. E quando dividimos com o outro, tudo fica mais leve. É preciso falar. Porque quando a gente fala, a gente bota para fora, o outro nos ajuda a examinar um ponto de vista, o outro às vezes vai trazer uma luz, vamos procurar um local para conversar, vamos procurar um profissional, vamos procurar uma casa espírita. São vários centros de valorização da vida. Ou seja, hoje a sociedade conta com inúmeros aportes, né, que antes não existia. Hoje tem a rede pública, que tem que ter um trabalho para isso. Tem que estar à disposição. Então a gente fica pensando, por que não buscar ajuda se a própria sociedade hoje já prevê esse tipo de situação? Porque é muita gente. Então o outro fica falando, quem fala muito não faz. Faz. Isso é uma mentira, isso é um mito. Quem fala muito faz, não existe isso. Quem fala muito não vai fazer. Está provado que isso não existe. Então a gente tem que começar a fazer esse tipo de observação. Vamos dividir essa parte aí da infância, adolescência e tecnologia. Deixa eu ver como é que eu posso dividir isso aqui, porque esse assunto aqui realmente é mais... É diferente. Então vamos ver aqui uma coisa. Essa área aqui do aprendendo, vamos dividir isso por aprendendo. Repare ali os meios de comunicação. Hoje, os meios de comunicação cresceram, né, assim, proporcionalmente, assim, não sei quantas vezes mais, se expandiram, mas estão sendo muito mal utilizados. Nós precisamos, como espíritas, preencher esse espaço também, até porque tem equilíbrio. Então, por isso que hoje em dia a gente vê cada vez mais, né, as redes espíritas, o YouTube sendo utilizado, porque é preciso se posicionar. Porque antigamente nós não nos posicionávamos. Não, vai fazer uma exposição, mas tem que comunicar. Porque se o outro lado está se comunicando tanto, nós temos que também estar presente. Porque faz parte do nosso papel na sociedade estar presente. Se a sociedade hoje ela está mais voltada para isso, ele tem que estar presente nessa rede. Então o espírita tem que estar sempre, a doutrina espírita é sempre antenada. Ela está de acordo, ela é utilizada de acordo com o espaço. Então sim, aproveitar a rede. Então nós sabemos hoje em dia que a rede, como é que se chama? Rede de computadores, essas rede social, é o segundo meio de comunicação mais utilizado. Ainda é a televisão o meio de comunicação. O segundo são essas redes sociais. Nós sabemos
que nessas redes sociais, nessa TV, nesse rádio, estão veiculando as coisas mais absurdas. Então a gente vai ver lá no seriado os 13 porquês, né? Que fala 13 modos da menina que foi suicidando, os passos. Isso passa canal. É uma série super vista. Você vai ver fóruns relatados na internet que ensinam técnicas de como se suicidar. Isso as crianças passam a ter acesso. Os jogos, né, nome prosaico, a baleia azul, que vai dando os 50 passos até que o indivíduo comete o último. Primeiro ele vai se mutilando, o último passo é o suicídio. Aí a gente começa a pensar, quarto não é mais um lugar seguro, porque o filho fica trancado. O quarto é um mundo aberto, é uma estrada em aberto, que se pode se perder, dependendo do caminho que ele pegue na rede. Então a gente começa a perceber a importância dos pais, principalmente de menores, nas suas observações. Então não há condição mais de a gente falar assim, vamos deixar ele fazer o que ele quiser, ele só está brincando. Mas a gente tem que tomar conta. O que você está vendo? O telefone está conectado, a televisão a cabo, ela tem que ter uma programação que hoje disponibiliza que você não acesse só com uma senha em determinados canais. Ah, mas isso é o quê? Isso é responsabilidade dos pais. Isso não é interferência não, isso é obrigação. Por isso que eles são nossos filhos, por isso são nossos alunos, por isso são nossos netos. E presume-se que tem um adulto cuidando do menor. Pai e mãe não é amigo do filho, primeiramente, não é irmão, não é nada, é pai e mãe. É aquele que veio para pilotar o barco, dirigir o principal. Então, para simplesmente deixar fazer do jeito que quer, não vai ver esse canal. Coleguinha, às vezes a gente vê casos, a gente vai relatando, principalmente colégio, de crianças tão novinhas, vendo porque os pais veem, acham super normal um rede pornográfico na televisão, canais muito novos. E o pai incentiva que o filho é super esperto. Chega a ser desagradável a conversa da criança. Dá pena. E se o pai faz isso, como você vai trazer interferência? Entendeu? Então são casos até de denúncia ao Ministério Público. Para que entre a questão da criança e juventude, que vem em cima fazer pesquisa. Porque não pode. E cabe aos pais, no Brasil pelo menos, na questão do estatuto, esse tipo de cuidado. Não só os pais, como a toda a sociedade. Então qualquer pessoa que vier saber tem a obrigação de avisar. Isso é uma coisa que hoje em dia é obrigado. Então não é uma questão da sua interferência, é uma questão, hoje em dia, de cidadania. A outra questão que os especialistas descobriram, que o motivo do crescimento do suicídio nessa faixa etária foi realmente o maior uso da rede social dos celulares, dos smartphones. Vocês são especialistas que falam. Foi isso e acabou. Eles não arranjam, por mais que eles estudem, eles vão cair sempre nessa contingência. O que fazer? Primeiramente, não dá para proibir. Nunca mais vai ver celular, não vai ver televisão. Isso aí também é ilógico. Não vai conseguir. Já está aí. Isso vai ter que se aprender a ser usado. E não adianta falar para o filho, não vai usar. Não tem como. Ele vai ter que aprender a administrar o uso. Então a gente começa a lembrar do papel da mãe colocando limite, que é o natural. Mãe é para colocar limite. Dizer sim, 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 não, não. Aí às vezes as pessoas falam assim, mas o filho não pode fechar a porta do quarto?
Eu comentava, não. A minha filha vai fazer o portar. Mas importa aqui. Não é mais a privacidade. Eu falei, privacidade? 8 anos de idade, 9? Isso não é essa privacidade. Então a gente começa a pensar que está se tratando, né? O cachorro como gente, está tratando a criança como adulto. As coisas estão meio invertidas. Trata a criança, o animal como um bebê, trata o filho como se fosse já um adulto. Os valores são complicados. Se veste a criança como adulta, ensina a menina desde nova a ter umas roupas que não lhe pertencem, o conforto. Elas já são estruturadas para determinados padrões da mãe. As garotinhas, num mundo tão complicado, não têm a liberdade de brincar, de ser criança. Ela não é menina nem menina, ela é criança. Então a gente vê assim, os pais não sabendo colocar o horário. Tem hora para tudo. Tem hora para acordar. A vida é feita assim de disciplina. Hora para acordar, hora para tomar banho, hora para estudar, hora para almoçar, hora para ver televisão se for, hora para estudar de novo em casa, ou ir para o colégio, ou para o curso, hora de brincar com os amigos. É um horário lá de quer mexer lá no celular, horário pequeno. Não é um horário grande, aquilo vicia. Um horário menor. E é o que tem. Simplesmente sai da rede e acabou. Quem decide são os pais. Vai chorar, vai chorar 3 vezes, depois cansa. Vai mexendo no coleguinha aí, como mexer? Problema nosso. Olha, no nosso olhar não. E o celular também tem que dormir. Às vezes o pai bota a criança para dormir e o celular do lado. O celular tem que botar para dormir, tem que apagar. Inclusive, a gente sabe que tem que botar o celular no modo avião. À noite, para que não haja interferência. Que ele não fique ligado na antena, para que nosso quarto fique mais em paz. Nós ficamos ligados numa antena o tempo todo, recebendo esses sinais. O quarto, na hora que a gente vai dormir, é um momento sagrado. Desliga aquilo ali. Bota aquilo ali que ninguém, só se a pessoa for médico, né? Tá com um problema, mas aí é o pai e a mãe que vai ficar com o telefone mais próximo. A criança não tem necessidade de dormir com o telefone quase aqui do lado. O que é isso? A gente tem lido tanta coisa sobre o celular. Então vai chegando um horário, já exploramos bem. A criança, você vê os bebezinhos passando o smartphone. Como é que é o nome daquilo? O tablet. Já vem com o dedinho assim. Eu já falei que eles vão reencarnar com aquela lei de coisa. Com os dedos assim fininhos para mexer já na. Pra gente é difícil, aquela tecla parece que ficou. Que é pequena, né? Nosso dedo. Eu acho que vão reencarnar assim futuramente, igual a girafa apareceu o pescoço, que até o dedo dá. Um dedo assim afinal lá para fazer assim. Porque eles já fazem. Bebezinho já tem um negócio assim. Aí você fica assim, impressionante. Já foram. São esses espíritos que já chegam mexendo nisso aí como. E não preciso ensinar nada daquilo. Eu me sinto assim, meu Deus. Mas vou falar uma coisa. Eu pelo menos brinquei muito. Às vezes eu fico assim. Ainda bem que eu não tive, porque realmente eu acho que isso deve ser um encanto. Aquele colorido, aquelas imagens para a criança brincar e desenhar. E você acaba não tendo colega. Você acaba não tendo um momento desse de liberdade, de se sujar, de jogar bola, de conversa de criança. Porque sempre vai ter uma preocupação, porque um no grupo é o mais esperto. Hoje em dia você, até para botar as crianças brincando sozinhas, tem preocupação. Coisa que antigamente não existia. A criança ia para a rua, só voltava para cá para tomar banho. Ficava lá no meio da rua, no bairro, todo mundo andar para um lado e para o outro. Tá tranquilo. Hoje em dia você tem que tomar conta do filho. Se ele está no play, tem que olhar o que ele está fazendo, quem que vai chegar perto, se vai para o colégio, quem é o... Outro dia, e a gente sabe o que acontece, né? O garotinho, no caso que a gente pegou, o garotinho com o celular, a mãe ficou com o celular dele e começou a reparar umas mensagens estranhas. E ela continuou respondendo, ela deu atenção. E começou a chegar umas mensagens que não era de criança. Até que a mãe fez a denúncia, descobriu quem foi. Mas olha só, hoje o acesso a isso parece que aumentou.
Porque a exposição da criança aumentou. Sempre existiu pedófilo, sempre existiu essas coisas, mas aumentou o número de exposição da criança, da infância. Você abre o Face, você abre o Instagram, o que tem de criança fazendo pose, tomando banho, na praia? Para que expor o filho e a filha? Onde você não sabe para onde vai. Nem todo mundo é papai, mamãe, vovô e vovó. Posta particularmente. A gente já foi avisado sobre isso. Então a gente não sabe quem é que está do outro lado. Quem é esse amiguinho? Esse amiguinho virtual é um adulto, às vezes. Uma pessoa mal intencionada, uma pessoa que está dando ideias ruins, que está botando medo, que está coagindo a criança a pedir alguma coisa, depois que ela faz, ela passa a ser coagida por causa daquele gesto que ela fez. Nós sabemos que isso está acontecendo. Então a gente fica pensando assim, peraí, será que não está na hora de nós repensar de certa maneira esse cotidiano da criança, né? Porque olha só, o carinho tem que existir, mas a disciplina e o carinho tem que andar junto. Que negócio só de carinho sem disciplina não é possível, né? A gente sabe que isso não existe, isso nunca deu bem essa história. Isso nunca deu bem. Tem que ter disciplina. Quando um suicídio ocorre nesse momento, vamos repetir. Onde é que nós estávamos quando percebemos o sofrimento do nosso irmão de caminhada? Onde foi que a gente não reparou isso? Quando a gente pensa, né? Quando um cai, todos nós caímos. Não foi só culpa dele, não. Onde é que eu estava que eu não vi? Por que eu não vi o olhar dessa pessoa? Por que eu não reparei? Aquele silêncio que parece gritar de desespero. Não pode não falar nada, mas tem aquele silêncio chega a ser excessivo. Aquele jovem que está trancado dentro de um quarto. Que não quer sair para nada. Qual o sinal mais que quer? Ah, não sei o que ele fica fazendo lá dentro, o dia inteiro trancado. Oh, meu Deus. Não quer ir para o colégio. Lá no Brasil a gente chama de neném. Não sei como é que chama aqui. Nem estuda, nem trabalha. Nem. Aí você fica, como é que pode ser neném? Como é que pode se dar o luxo hoje de falar que não quer estudar? Para o pai e para a mãe. Ah, então vai trabalhar. Também não quero. Ué? Então tem alguém mantendo isso aí. Essa irresponsabilidade. Porque não tem coisa que não tem que querer. Você tem isso ou isso para escolher? Pode escolher. Então eu acho que realmente colocar essas questões de disciplina quando o adolescente tem lá 15, 16 anos, realmente vai ser um problema. Vai ser muito difícil conseguir. Isso não coloca nessa idade. Isso é desde cedo. Educada a muito trabalho. Muito trabalho. Concordar é fácil. Aí você cansa, porque você já não aguenta mais aquela criança chorando, porque você está cansado do trabalho, ou você quer mexer em alguma coisa. Tá. Ele dizia não, cansa. Porque a criança é insistente. Não. Ligaram no tempo da minha mãe fazia assim, ó. Eu falei que não. E acabou. Só aquele olhar já. Se pedir para alguém viver pedir é pior. Hoje em dia vai pedir para a mamãe. Se mandar me pedir vai ser pior. Então eu falei uma vez que não precisava nem berrar. A gente era controlado pelo olhar. Pô, hoje eu vejo a gente ver as crianças no shopping arrebentando as mães, chutando o pai, dando soco direita e esquerda, que você não sabe se você... Quando você começa a pensar, que criança é essa? Você não tem que pensar, que pais são esses? Que você chega a ficar irritado com o filho dele. A criança chega a deixar a gente... A culpa não é dela. Dos pais.
que de repente resolveu um processo de educação hoje em dia de plena liberdade. Soltar, faz o que quer, você que sabe, você não sabe. Né? Eu me lembro que às vezes as crianças falam assim, pô, mas você manda em tudo? Pô, é por isso que eu nasci mãe. Mando. O dia que tiver que ser diferente, eu nasço filha. Mas eu nasci mãe, sou eu que mando. Manda e depois briga e depois beija. Mas mãe pode tudo. Mãe briga, mãe beija, mãe bota de castigo, mãe sacode, bota no colo. Aí faz tudo. Sabe Deus, sabe mãe? Pode igual, pode tudo. Tô me sentindo tão normal. Mãe pode tudo. O que não pode é perder o direito de poder. Isso é que não pode. A hora que a mãe começa a se sentir culpada, tem hora que você se sente culpado, você escuta todas as histórias de outras mães, escuta, não sei o que, às vezes o colégio vem com umas reuniões super não sei o que lá, e que outro... Peraí. A própria psicologia foi há pouco tempo, pelo menos no Brasil, lá numa rede de televisão e num programa muito conhecido, dizer que eles erraram. Eles assumiram, um grupo de psicólogos assumiu que eles erraram. O comportamento da criança não pode deixar ela fazer tudo, porque antigamente a questão era, vai traumatizar. Vai traumatizar. Então, o que eu ouço hoje de adultos dizendo que os pais traumatizaram por não ter dado educação, porque cabia a eles ter disciplinado eles. Hoje a cobrança é outra. Então também não funcionou. Então, às vezes a gente tem que falar para o filho, meu filho, já que você vai ser traumatizado, é para procurar mesmo psiquiatra, psicólogo, psicanalista, que seja por um bom motivo, tá? Paulo, aquela questão, asa de galinha nunca machucou pintinho. Ninguém está falando aqui, mas é aquela segurada de falar firmeza. Agora tem mãe que, por favor, meu filho, a voz dela já demonstra toda uma insegurança. Não vai respeitar, não vai. Pegar uma criança mais de nariz em pé, um espírito mais... Não vai. E justamente aquele espírito veio para ser disciplinado, para ser corrigido. Cabe ao pai e à mãe observar ele desde pequeno onde é que é a fragilidade dele. Olha, ele é mentiroso. O pessoal da escola já falou 3 vezes. A mãe leva um susto quando descobre. Foca ali. Não dá a colher. Tem que trabalhar aquilo ali. Ou então o filho começa a chegar em casa com coisas dos outros. Tá bom, dessa vez passa. Não, não passa. Pode ser a hora que for. Agora vai devolver. Não passa. Não pode passar. Em nenhum momento. Ele não pode ser... Mamãe vai entender isso. Não entenda. Não é para entender. Isso é ausência já de caráter demonstrado. Vamos direto, já que é um problema de criança, é normal, mas vai normal a mãe também pegar, imediatamente, assim que possível, devolver, fazer e pedir desculpa. Ou fazer entregar no mínimo. E se entender com a criança. Ele vai ter que sentir isso aí. Não pode poder pegar com nada de ninguém. Já viu? E isso tem que ser conversado. O que você vê hoje é a criança tratando mal o professor. Nossa, nunca vi tanta criança, professores levando cadeirada. Cadeirada de aluno. Quando se imaginou uma coisa dessa? Mas a gente vive isso. O professor sendo lesionado fisicamente, com medo de trabalhar. O aluno ameaçando o professor, os pais. Aí o professor chama a atenção do filho, aí a mãe vai lá no colégio, tirar a satisfação. Eu não chamo a atenção do meu filho. Quem tem que educar a criança não é colégio, não. Vai para a escola complementa essa educação. A educação está em casa, em primeiro lugar. E aquilo ali não é um local para se jogar a criança. A criança vai para a escola com objetivo. Agora, muita gente acha que cabe ao professor da escola educar e corrigir a criança. Isso é coisa de pai e mãe. E tem que chamar a atenção, porque na escola o comportamento tem que ser o mínimo sociável. Então ela tem que ter um limite dentro do colégio também. Porque o restante não é obrigado a conviver com uma outra criança que não saiba seus limites. Porque o colégio tem que entender, a carteira dele é essa, o pratinho dele é esse. O professor não vai dar essa, e os outros colegas também não vão permitir. E se permitir porque ele é uma criança agressiva, e os pais acham, às vezes até, outro dia eu vi um pai e uma mãe achando isso engraçado.
Aí ele chega no colégio, ele é danado. Aí briga com todo mundo, bate, ele se impõe, ele se coloca. Aí eu virei e falei assim, nossa, o problema é que cresce assim, né? Ah, mas pelo menos ninguém vai fazer ele de bobo. Falei, ó, vou no presídio, eu vejo tantos jovens com isso. Os caras chateados, falei assim, ah, sinto muito, mas eu vejo mesmo. Os rapazes novos, bonitos, filhos de boa família, bem nascidos, os famosos bem nascidos. Os bem nascidos são mais complicados de todos, porque eles são os mais bem atendidos. Então, os bem nascidos, que eram bambambam e tudo, alguém vai ensinar. Se o pai e a mãe não ensinou, a vida vai ensinar. Vai encontrar alguém que ensine. E às vezes da forma mais dura possível. É isso que a gente vê como atriz. Preferiu que o filho fosse ensinado dessa maneira? Ah, era melhor ter falado antes, não é? Doutrina espírita. Nós vamos reparar essa situação da doutrina espírita, que é um segundo ponto que nós colocamos com esse esquema. E esse esquema vão ser 5 tópicos. Como primeiro, como compreender um ato de tanta violência consigo mesmo? Mais uma vez, esclarecimento e consolo, reencarnação e livros. Esclarecimento e consolo. Tem momentos que a gente pode esclarecer, né? A gente vai lá, conversa sobre o assunto, a gente explica a pessoa, como eu estou falando, de dados, generalidade, redes. Esclareceu, de uma forma esclarece. Mas na hora da dor, você pode ter todo esclarecimento, mas não resolve. Já reparou? Que é assim? Na hora da dor, você pode ter todos esclarecimento, pessoas mais bem informadas, mas não é o suficiente. Você precisa do consolo. Alguém que te console. Alguma coisa que te console interiormente. O outro não é capaz. O nosso verdadeiro único consolo é o Jesus. Mas a gente tenta paliar. Mas o verdadeiro consolador é o Cristo e a doutrina espírita nesse sentimento de revivência do próprio cristianismo. E através, né, de todo o esclarecimento que o plano superior oferece, com consolo. Já repararam? A doutrina espírita esclarece, mas também consola. Não tem outro lugar que faça isso. Então ela vem com essas duas funções. Ela não trata o assunto como que não existente, não vamos tocar, aborda. Eu acho que desde a época do Kardec ele tem uma grande preocupação sobre isso. Em quase todos os livros dele aborda essa questão do suicídio. Então é uma questão sempre meio preocupante. Então há sim um esclarecimento e há, pela doutrina espírita, o consolo. A reencarnação. Um chegando e o outro daqui a pouco saindo. Quando você entende a reencarnação na doutrina espírita, né? A reencarnação, ela funciona mais ou menos como aquele cimento que une todas as outras partes num bloco só. Sem o entendimento da reencarnação, você não explica mais nada. Ao momento que a pessoa entende a reencarnação, ela vai juntando os outros pedaços. Mas nós vamos ver, muita gente compreende todos os outros pedaços, mas não sei da reencarnação. Aquilo não junta. Como é que você explica pessoas diferentes? Um nasce rico, outro nasce pobre, um nasce doente, outro nasce saudável. Um nasceu para ter filho, outro não, um casa, outro não casa, não consegue, um arranja emprego bom, outro não consegue. Destinos diferentes, questões físicas diferentes. Como é que você explica isso? Então, a justiça. Então, a reencarnação vai te explicar essa diversidade de vidas. Ela vai falar da anterioridade, que esse espírito já viveu antes. Que existe uma lei
né? Chamado lei de causa e efeito. Vai explicar sobre livre-arbítrio, como é que você agiu dentro dessa lei. Vai falar sobre a lei moral, sobre as questões que o indivíduo tem que aprender a viver no respeito, pautando aquela questão de Deus. Vai falar que o espírito vai prosseguir da pluralidade da vida. Olha quantas questões você vai começar a entender que a tua vida hoje é um dia na eternidade. Ela tem uma importância para que o outro dia venha. Mas se a gente perguntar assim, o que aconteceu com você no dia 9 de abril de 1999? Mais ou menos, estamos vivos, né? Já tinha nascido, né? Então, o que aconteceu com você na quarta-feira do dia, sei lá, se foi teu aniversário, não morreu ninguém importante, não aconteceu nada de especial, se não sofreu um acidente, não vai lembrar o que aconteceu. Só por isso esse dia não precisava existir? Pô, mas se você tira esse dia, você não continua a vida. Então a gente começa a entender o que é essa conexão. Tem vidas que nem sempre vão ser muito representativas, mas algumas vão ser. E muitas dessas vidas que a gente fala não representativas, que fizemos algo como um espírito muito especial, foi que nos preparou para uma reencarnação, para um voo maior. Então, para um voo mais longo, um voo mais alto, você necessita de asas mais fortes. E você só consegue ter asas mais fortes na medida que você experiencia voos mais complicados. Vai ter que ser proporcional. Então você quer subir, você precisa de uma asa mais forte. Para ter asa mais forte, tu tem que trabalhar agora a experiência com voos de tudo que é maneira. Então a gente começa a compreender da necessidade de experienciar as coisas. Precisa experimentar. Se experimentar, a gente não vai aprender nunca. Se você não você mostra para a criança, né? Gosto, você não apresenta para a criança trabalhar paladar, azedo, doce, amargo, mostra para ela o cheiro, que alimento deve ser esse, ela tem que aprender a discernir pelo cheiro. Ela encosta a mãozinha, a gente ensina liso, áspero, suave, veludado, quente, frio, gelado. Você vai mostrando para ela. Então ela vai aprendendo, hoje cada vez mais, e a gente sabe que por mais que ela seja desenvolvida em todos os sentidos, a criança é uma coisa muito interessante. Que eu acho que eu mantenho isso até hoje, se bobear. Eu não posso ver nada que eu tenho vontade de passar assim a língua para sentir aquilo. Eu acho que depois que eu aprendi isso no curso normal, eu fiquei meio assim, mas eu faço isso sempre até hoje. Porque você vai descobrir que a criança, além de ver, tocar, cheirar, ela quer passar a língua para conhecer melhor aquilo ali. Você vê que a gente de vez em quando fala assim, que coisa isso tem? Aí você bota na boca um negócio assim de plástico para sentir. Aí você sabe que aquilo é plástico, você já botou aquilo vai na boca, você sabe que cheira, aquele cheiro de plástico, que você encosta na língua, ele tem o isopor tem não vai comer isopor, mas tu sabe como é que é o isopor? Então a gente faz umas coisas, o que é aquilo ali? Pouco em cima é mais do que você botou ali que você sabia coisa daquilo, eu sei. Então a criança, ela é dela explorar, querer conhecer cada vez mais. E o adulto, cabe a ele orientar esse conhecimento. Você vai passar a mão no animal, o pelo, a pena, o bico, o focinho. Então ela vai descobrindo o mundo. Ao mesmo tempo que você apresenta a descoberta do mundo, você conversa com ela, né, sobre uma série de experiências que ela vai precisar ter na vida dela. Esse é o início das experiências. O conhecimento do cheiro, das sensações. Mas existem outros mais à frente. Kardec tinha tanta preocupação com isso, né, que ele deixa isso muito claro. Não coloquei ali os outros livros, que é o Céu e o Inferno, ele fala na gente, mas eu coloquei ali no Evangelho uma das partes do capítulo 5, só aquela parte ali do 14 a 17, ele vai falar sobre o suicídio e a loucura. O Evangelho trata do suicídio nessa parte do suicídio e loucura. Como no capítulo 5, os bem-aventurados, aqueles que sofrem, como aqueles espíritos que não souberam ter resignação naquele momento. Então, uma pessoa que não conseguiu segurar aquela dor, muitas vezes, ou enlouquece,
ou se suicida. Nós podemos formar essas duas atitudes como o quê? Fuga, não é? Você não suportou. Você não está aguentando enfrentar aquele desafio. Então você busca uma fuga. E uma das fugas mais possíveis, você enlouquece. Você mesmo ajuda a se enlouquecer, porque você fica naquilo sem solução e se mata. Outra é o uso de uma série de substâncias, mas ao final, são os dois casos. Até porque você utilizar tanto entorpecente, você de uma certa maneira vai, né, dar um prejuízo sério no seu raciocínio, na sua memória, no seu cérebro. Então ele fala que a incredulidade, a simples dúvida quanto ao futuro, ou seja, as ideias materialistas, são os maiores estimulantes do suicídio. Ideias materialistas. Claro que sim. E o que a gente vê hoje, o que nós encontramos hoje nas famílias? Materialismo puro. Os pais só falam apenas em compras, em competição com o vizinho, que o vizinho comprou um carro, tem que comprar um carro. Você viu que a mulher do vizinho, não sei o que lá, que absurdo, também tem que ter. E aí, vê um colega com um determinado brinquedo, ou estojinho, quantas vezes eu já ouvi isso? Próximo a mim. Ah, mas é normal ele querer esse tênis. Fulano tem um dessa marca, ele quer. Mas é normal ele querer mudar o celular. Ele é o único no colégio que não vai ter esse celular. Todos os colegas dele têm. Já estava na hora de sair desse colégio. Porque se não dá para acompanhar esse grupo, sai do grupo. Então não tem problema nenhum. Porque ele começa, ou ele entende que ele não tem, ou dá duas opções. Ou ele passa a entender que ele não tem, que ele não vai entrar nessa competição louca, ou ele prefere mudar de escola. Que também pode ter essa opção. E às vezes a gente deixa para ele decidir. Ele vai querer decidir outra coisa. Ele vai continuar e vai aprender. Porque geralmente a criança, ela sabe negociar mal com os pais até de bastante fazendo isso. Mas todo mundo tem, mas ela fala que todo mundo tem. Dependendo da idade, todo mundo tem, menos eu. Aí a mãe, podemos deixar o nosso filho sem isso? Nossa filha sem essa boneca? Todo mundo tem, menos ela? Aí você começa a perceber que os presentes não esperam, né? Presente antigamente era Natal e aniversário. Hoje em dia, é tanta data já comemorativa, né? Dia da criança, dia não sei o quê, dia do papagaio, a criança também tem que ganhar presente, e troca no colégio, que você começa a querer entender de onde é que essa criança está saindo. Porque em casa, essa fala está com respaldo. Porque em casa, de uma certa maneira, essa situação está sendo pela mãe também, que está, de uma certa maneira, querendo vivenciar aquela experiência pelo filho, que talvez ela não tenha tido, ou tenha tido como princesa, ela viva, queira viver a vida do filho dessa maneira. E às vezes até estimula uma criança que não tem essa vontade. Você não diz, fulano, você não quer comprar um daquele novo para você? Você, mas fulano tem tão bonito. Então ela começa a levantar o olhar para coisas que a criança não tinha. Levar numa loja com uma determinada... Mas na sua idade a gente começa a usar essa marca. Que marca? A criança não precisava daquilo. A própria mãe estimulou aquele consumo. Ela não foi capaz de que criança tem que ter roupa para brincar, tem que ser confortável, tem que atender, cresce rápido. A questão hoje em dia maior é cada vez mais você tentar reciclar, aproveitar o que tem. E não fazer dessa maneira, principalmente com criança, que ela não tem esse discernimento. Então os pais, de uma maneira materialista, influenciam as crianças a ser materialistas também, que é um dos maiores estimulantes do suicídio. A minha vida trata de aproveitar. Né, que eu vou falar? Olha, a vida eu só sei que só tem uma e eu vou aproveitar. Então, são práticas, são pais hedonistas que vivem pelo prazer do prazer. Perto lá no Rio tem uma sociedade hedonista. Não estou criticando a vida de ninguém, mas como é que ainda pode alguém ainda passar, ter isso assim com tanto membro? Aí você fica pensando, que vida é essa? Que isso basta a uma criatura? Um vazio.
E você vê pelo olhar dessas pessoas que por mais que ela tenha, que inveje o outro e consiga conquistar, ela nunca vai estar preenchida. Ela depois vai inventar uma outra necessidade, porque aquela é igual um brinquedo. Aquilo perde a graça, perde o colorido imediatamente, porque aquele que tem a sua satisfação de consumista atendido, passa para outro desejo. Isso é natural. Passa para outro. Ele não vai falar, então agora está resolvido, ele vai ficar satisfeito, não vai querer mais nada. Não. Não nos enganemos. Se nós começarmos a satisfazer as nossas mentes no sentido, né, nossas necessidades, assim, digamos, materiais, nós mesmo, a própria mente cria outra. Cria outra. Um copo não é suficiente, preciso dois. Um prato não é suficiente, eu preciso dois. Porque é mais. Porque não tem limite desse espaço. Então, essas sociedades, essa vida que você leva o filho para lugares caros e às vezes você faz a mãe ou o pai uma referência a uma pessoa mais simples de uma forma pejorativa, isso foi gravado na mente da criança. Aquele é o exemplo que ela tem. Como é que ela trata aquele grupo. Mais tarde a gente não sabe porque a gente tem uns jovens aí que agridem, bota fogo em gente. Acho isso normal. Foi vingar a ideia do pai. A gente vê os depoimentos desse. Aí a gente pensa, mas não é possível. Criança não tem discernimento. Experimenta chegar para uma criança de 2, 3 anos e falar assim, vê se eu estou ali na geladeira. Ah, vai abrir a geladeira para ver se está lá dentro. É normal. Bem, pelo menos quando eu fazia essa experiência, eu dizia. Hoje é capaz de falar, claro que não, né? Quando eu fazia a experiência, tinha. Livro dos Espíritos. Cansei de fazer isso. Causas mais comuns. No Livro dos Espíritos fala. Efeito da ociosidade, da falta de fé e da saciedade. E a falta de fé é a maior. Depois os Espíritos falam. Por que o efeito da ociosidade? À toa, mente vazia, sem obrigações. O que é? Oficina de coisa ruim, não é? Vai inventar, bota uma pessoa. Nós não temos maturidade espiritual para ficar muito tempo à toa. Não temos. A nossa mente começa a procurar bobagem. Vocês veem que existem reencarnações que a pessoa é obrigada a trabalhar quase que o dia inteiro. Aí você fala assim, nossa, ela não tem tempo para ela, né? Eu me sinto mal, eu tenho tempo para decidir, ela não tem tempo para ela, trabalha não sei quanto, que hora, não sei que hora, ela não respira. São espíritos que não podem ter tempo livre. Ainda não souberam administrar o seu tempo. Pediram reencarnação a si mesmo. Está tudo certo na lei de Deus. Quando a gente vê uma pessoa trabalhando, você fala assim, graças a Deus essa criatura já está trabalhando. Ela está na atividade para ocupar a mente dela. Ela não sabe ter a mente vazia. Vocês reparam que nós temos direito a tirar férias. Todo mundo tem direito de tirar férias, tirar um dia e descansar. Muito tempo já começa a dar problema. Começa a inventar moda, dar confusão. Por quê? A gente não sabe ficar com a mente parada, sem uma disciplina. Ou você tem que ler, ou você tem que estudar, ou você tem que trabalhar. Jesus saía assim para o monte, para contemplar, para orar, e descia para trabalhar. Ele não ficava lá em cima contemplando, falando com Deus o tempo todo. Ele descia para trabalhar. Então esse é o exemplo que nós temos. Nós precisamos de um momento nosso, nós precisamos descansar a mente, ver a natureza, entrar em contato com outras coisas. Sim, mas para voltar para trabalhar melhor. Que isso seja uma experiência que adicione para que trabalhe melhor. Agora, eu quero mais, né? Isso aqui, ganhar não sei que Mega Sena para passar a vida inteira de férias. Me tira de uma tentação dessa. Eu não saberia, é muito tempo. Não é uma pessoa nova, fazer bobagem com esse tempo. Perder uma reencarnação. É dinheiro demais, é tempo livre demais. Às vezes a gente necessita de uma reencarnação que bote gente mesmo no trabalho. Que tenha pai e mãe mesmo disciplinador.
Você vê que às vezes tem criança, espírito que nasce na família de evangélico, né? Outro dia eu estava vendo isso, daqueles ministros evangélicos, pessoal bem severo mesmo, os pastores, e a criança não vai continuar ali não tem nada a ver. Mas você vai ver que aquele espírito era um espírito que necessitava de tanta disciplina religiosa, que quando nasce nessas famílias já vai desde novinho para a escola dominical, sábado assiste não sei o que, não tem que levar assim, ó, naquele grupo de irmãos, e o pai evangélico, a mãe, não dá bobeira não, nesse ponto, leva ali, ó. Então esse espírito vai ouvir, nem que seja obrigado, Jesus. E depois que fica grande, você vê que eles não acompanham às vezes os pais. Às vezes eles têm família grande, poucos são depois que seguem. A maioria não segue. São inteligentíssimos, geralmente. Nível intelectual desses espíritos, eu já reparei também, eu percebo isso, são muito altos, esses filhos. Eles não ficam, mas eles ouviram falar de Jesus. Já foi o primeiro contato. Eles precisavam dessa colocação ali, naquele seio familiar, porque por ele mesmo não trataria. Então, a ociosidade, a falta de fé, não acredita em nada, né? A criatura que não acredita em nada, não confia em nada, acima de mim não tem nada, eu resolvo tudo, eu me consolo, eu não preciso de nada que me ofereça paz. Para que ela vai pensar no outro? Por que ela vai ter dúvidas na hora de decidir? A vida é só hoje. Ela não tem fé. Se ela está com uma doença, para que ela vai ficar sofrendo com aquela doença se a vida é só hoje? Então a gente entende às vezes, a espiritualidade entende melhor o suicídio, às vezes até quando é feito por uma pessoa sem fé. Porque realmente é a linha do raciocínio do materialista. Né? Os discípulos Conte, olha, a vida é essa. Você vive para gozar essa experiência. Por que você vai sofrer? Com filho, com marido, vai passar por sofrimento de doença, de falta de dinheiro. Se só tem essa vida. Vamos encurtar. É eutanásia. O pessoal busca. Ele não pode praticar sozinho. E o outro ajuda lá, está lá o comparsa dele. Você vê a ignorância. As pessoas se envolvem. A falta de fé. O que faltou naquele momento? A fé em si mesmo, pelo menos. Já tu precisa ter fé em si mesmo e fé em Deus. É necessária essa fé em si mesmo, e acreditar em si, que é capaz de mudar. Ou ela acredita que ela é capaz de mudar, porque todo mundo é capaz de mudar, de crescer. Mas isso tem que vir de dentro. Isso realmente, a gente às vezes fala para a pessoa, isso vem de dentro, a pessoa vai dentro de onde? É uma coisa que não se tem como explicar. É interessante, né? Por mais que você ame alguém, como é que você explica? Você pode mudar com tanto que vem de dentro. A pessoa não entende isso. Porque falta uma questão que se chama maturidade para entender. Maturidade espiritual, maturidade de experiência. Não adianta você explicar. Tem coisas que você vê que o outro vai ter que vivenciar para você. Você lembra que eu falava isso? É isso aí, ó. Porque tem coisas que não dá para você explicar por palavras. Não temos palavra para determinadas situações. Né? Imagina uma mulher querer explicar um parto normal para alguém que... eu explico. Qual a palavra? Cada um é diferente do outro. Não existe palavra. Como é que eu explico aquela sensação naquele momento? De uma mistura de dor, de prazer, de alegria, de vivência. É tanto extremo, é tanta confusão. Você fica em estado de choque. Você passa isso para alguém. Então tem certa sensação, o amor, para quem nunca amou, o amor. A pessoa fala, aquilo é piegas. Não é verdade? Tem coisas que você não tem como explicar para um filho, para uma criança. Você tem que simplesmente, de uma certa maneira, falando em a fé dele, a fé de Jesus. Ele vai ouvindo aquilo, ele vai botando aquilo na cabeça. Ele pode entender muito bem o que é isso. Um dia, eu costumo, na escola eu brincava com eles. Vamos fazer de conta que, sabe lá o porquinho que a gente fica botando moedinha? Eu levava o porquinho para colocar moedinha primeiro, para eles entenderem, depois já, vamos quanto é que me deu aqui? Aí um falava, quanto é que você acha que tem? O outro falava outra quantia. Depois a gente abria lá o porquinho e as quantias eram diferentes. Aquele que achou que tinha pouco tem mais um pouco, aquele que achou que tinha muito tinha menos. E a gente descobriu que
quase nunca acertava por causa do tamanho das moedas, eram diferentes, não tem como avaliar o valor, se são várias pessoas colocando. Então a gente colocava assim, vamos fazer de fé, a gente vai botando todo dia um pouquinho desse pensamento de fé dentro da gente. Aí um dia, a gente vai passar por um problema assim muito sério, um momento assim que a gente tem que, na hora que a gente pega esse porquinho para abrir, que a gente quer comprar uma coisa muito importante, né? Pagar alguma coisa muito importante. Então na hora que a gente passa por uma dor muito grande, é a hora que você abre esse cofrinho da fé e vê, quanto é que eu tenho lá? Aí eu não tenho fé nenhuma, às vezes você abre e vai descobrir, nossa, eu tenho mais do que eu imaginava, para passar por esse problema, acreditando em Deus. Ou então, nossa, eu achava que eu tinha tanta fé, na hora que eu passei pelo problema, fui tão fraco, tive tanto medo. Então a gente não tem como avaliar, você só tem para avaliar a tua quantidade de fé na hora que você passa pelo problema, não tem como avaliar antes. Então, na hora que você passa pelo problema, você fala, olha a força que eu tive, a confiança naquele momento. Passei por isso e fiquei firme. É o meu nível de confiança. Ali eu descubro se eu tinha fé ou não. Então, não adianta ficar falando eu tenho fé, eu tenho fé. É um pensamento que a gente vai botando de pouquinho, pouquinho. Todo dia lê um pedacinho, um pouquinho, um pouquinho. Você fala, não tem nada dentro de mim. Eu sou uma pessoa tão sem fé, eu não acredito que eu tenho. Aí, na hora que você passa, você tem respostas lá dentro que foram colocadas, você não sabia que tinha. De tanto que você ouvia aquilo, falou aquilo para você. Quando você pensa assim, eu acho que a pessoa tinha que fazer assim, às vezes, para a gente entender como é que é isso. Na hora que ele está passando pelo sofrimento, a gente pensa assim, o que eu falaria para o outro nesse momento? Todo mundo tem uma ideia para se meter na vida dos outros. Pelo amor, todo mundo tem. Para resolver a vida dos outros, a gente resolve assim, ó, em 3 tempos. A gente senta para dar 3 coisas. Fala, isso. Vamos imaginar, eu faço, o que eu falaria para o outro nessa hora? Eu descubro rapidinho o que eu tenho que falar para mim. Pô, fala para mim. Vai lá no espelho e fala. Porque para o outro eu falaria aquilo. Então é só a gente sair da gente, porque para a gente tudo é maior. Mas a minha dor é maior do que a do outro. Mas a minha situação é mais complicada do que o outro. Não. Os princípios vão ser sempre os mesmos. Então quando você começa a falar, aí você fala, o que eu vou falar? Aí você descobre que você sabe uma frase que console. Aí fala, eu não sei nada da doutrina espírita, não sei nada de Jesus. Mas você está com alguém que você vem implorando tua ajuda, como é que você não sabe soltar uma frase? Tu não fala mais para a pessoa, vai se morrer sozinho. Não é mais capaz de fazer isso. Você vai falar assim, meu filho, meu quê? Se eu fosse você, procurava um lugar, né? Vai rezar. A pessoa não tem jeito para falar, vai falar uma coisa assim, mas ela nunca mais vai destruir o outro. Ela já começa a ter umas frases que começam a estimular o outro a procurar uma ajuda. Então, isso são exemplos que a criança tem. E a saciedade? Olha, quem tem tudo e não esquenta para obter nada, né, são pessoas que, de uma certa maneira, elas ficaram com tudo resolvido, elas não têm que sofrer. Vamos ver outras causas do suicídio na adolescência. Problemática. A explicação sobre a imortalidade da alma para a criança. É difícil. Está aí. Isso é uma problemática a ser resolvida. Como é que você explica a imortalidade da alma? Olha, é uma questão muito difícil. Essa é a questão do adolescente e da criança. Você conseguir explicar a imortalidade. Geralmente usa o recurso dos sonhos. Mostrar para ela, né, como é que se sonha, relembrar o que aconteceu no sonho, que era aquele que estava sonhando. Então você começa por ali a demonstrar a possibilidade da imortalidade. Problemas amorosos, um suicídio. Se matou porque encontrou a namorada, desmanchou com ele e arranjou outro. Matou, 16 anos. Vice-versa. Problemas familiares. Papai e mamãe se separaram, eu sou um revoltado, vou tirar minha vida. Relatado também. Isso que eu estou falando são histórias relatadas. O uso de drogas ou álcool. Você começa a utilizar de uma tal maneira que você não sabe mais sair daquilo, não tem mais como pagar, você mata o jovem. Bullying. Garoto de 11 anos se mata porque sofria muito bullying no colégio e não aguentava mais.
bullying machuca. Machuca muito. E tem pai e mãe que faz bullying com outro adulto e ensina a criança a fazer bullying. A gente não sabe a resistência do outro. Constrangimento excessivo dos pais ou do colégio. O pai falou para o filho que se ele não passasse de ano, ele tinha que ir embora de casa. Um garoto de 16 anos. Não acreditou. Ela tá ruim, se matou. Uso irresponsável de redes sociais. O namorado desmancha com a namorada, expõe pelo Twitter, Facebook as fotos dela nua. Ela descobre as fotos nuas na rede social, não sabe o que vai falar para os pais e se mata. Nenhum motivo que se justifique como causa. A gente fala assim, qual foi o motivo? Não é? A gente sempre tem essa questão. Qual foi o motivo? Então, às vezes, o motivo é nenhum que se explique. Olha essa questão aqui, ó. Certa senhora procurou o Chico com uma criança nos braços e lhe disse, é do livro Chico de Francisco. Chico, meu filho nasceu surdo, mudo, cego e sem os 2 braços. Agora está com uma doença nas pernas que os médicos querem amputar as 2 pernas para salvar a vida dele. Há uma resposta para mim no Espiritismo? Surdo, mudo, cego, sem 2 braços, não vai perder a perna, que é um cotoco. Veio a resposta do Emmanuel. Chico, explica a nossa irmã que este nosso irmão, em seus braços, se suicidou nas 10 últimas reencarnações. 10. E pediu antes de nascer que lhe fossem retiradas todas as possibilidades de se matar novamente. Mas agora que ele está aproximando-se com 5 anos, ele procura um rio, um precipício para se atirar. Avise a nossa irmã que os médicos amigos estão com razão. As 2 pernas dele vão ser amputadas em seu próprio benefício, porque para que ele fique mais algum tempo na Terra, a fim de que diminua a ideia do suicídio. Porque a coisa mais certa que o suicida vai passar é pela vontade novamente de cometer o suicídio. Ele vai passar por essa vontade. Então o suicídio é como você tem lá um trem, com a sua bagagem, você joga tudo pro lado de fora e pula. Vai ter que catar aquilo tudo, vai ter que limpar os machucados e não arranjar outro trem. Então, funciona e vai ter vontade de jogar. Até aquilo ali ser vencido. Porque aquilo foi uma responsabilidade do espírito, independente da idade. O suicídio não acontece de uma hora para outra. Olha lá, adolescente com aquela cara assim de quem, né? Aí a gente pensa assim, poxa, é coisa de aborrecência, não é? Isso aí é falta de namorado, é falta de estudo, é falta de trabalho, falta de ler livro. Aí a gente vai arranjando um montão de falta para a criatura para se explicar. Só que não é nada disso. Às vezes a gente subestima a dor do outro. Está subestimando. Tem que olhar para o outro, nos olhos. O que você tem, meu filho? Então a aborrecência não tem sofrimento. Ali tem um sofrimento que poderia ter sido evitado. Se a gente não resolvesse minimizar tudo. Tem coisas que são muito sérias. O outro está deixando claro a dor. Então não é aborrecência sempre. Então a gente tem que conversar muito sobre isso para que possa algumas dúvidas ficarem esclarecidas. O que ele tem? Ele tem direito de explanar a sua dor. O que precisamos saber para prevenir o suicídio? A família. De uma boa família unida. Ó, olha lá o laço, olha lá o vínculo. Todo mundo aproveitando a hora da alimentação para fazer troca. Experiência, de vida, de energia. Olha aquela família, olha como é que um dia nós estamos, ó. Olha lá. Estão juntos ou estão separados? Estão separados. E é o que acontece hoje. As pessoas querem fugir da vida, do cotidiano, elas entram na rede. Espera que eu já estou vendo isso aqui. E está ali, naquilo ali. Para evitar conversar com o filho, para evitar conversar com a mulher, para evitar conversar com não sei quem. E fica ali, ó. Não está trabalhando. Ele está mexendo na rede. Ou virou vício.
E toda hora ele está mexendo no celular. Eu digo toda hora. Para ver se tem mensagem. Gente, isso é doido. Né? Se toda hora abrisse para pegar uma página do livro para ler, eu já tinha lido, acho que 2 tomos do Guerra e Paz. Porque toda hora aquilo virou uma... Eu tenho que saber de tudo o tempo todo. O que está acontecendo na minha rede? O que a pessoa está falando? Falaram de mim? Aí eu postei um negócio. Qual foi o comentário? Eu tenho que responder imediatamente. Manda um WhatsApp. Ai, não respondeu. Ai, não respondeu. Peraí. Você está numa cobrança, fora o trabalho que te obriga hoje a trabalhar, da rede. Responder e-mail, mais e-mail, mais e-mail. Se você ficar parando para dar atenção, foi 2 horas embora todinho, se você perceber. São 2 horas que vão embora, só atendendo ali a comunicado mais bobo, de bobagem. Uma série de bobajada. Que na realidade não teve nada ali de tão importante. Então, se a gente já mostra cantados e perdendo a coisa que se chama compartilhar os melhores momentos. Então, os pais realmente, às vezes, eles não percebem que eles precisam também ter uma vida mais real perto dos filhos dele, entendeu? Eles têm que ter uma vida mais verdadeira, mais sincera, de mais afetividade. E não desse esconderijo aqui, da responsabilidade que eles têm que fazer. Nós conhecemos as nossas crianças e adolescentes, olha lá. Vendo livro. Geralmente irmão é assim, né? Ninguém manda, só veio para vender. Vendo? Deu mais novo, já chegou para me atrapalhar. Eu era a dona da jogada, né? Eu era a dona da jogada. Agora vem fulano para... Então, a gente começa a ver aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho outro. Não. O que a gente está vendo aqui é o seguinte. Aí as pessoas falam assim, criança é tudo igual. É tudo igual? Não. Claro que não são iguais. Temperamentos diferentes, inteligências diferentes, resoluções diferentes. A criança só herda do pai e da mãe característica genética. Cor de pele, cabelo, olhos, musculatura, alguma coisa. Mas a inteligência moral se herda, a pessoa herda do próprio espírito, é próprio dele, da conquista dele como espírito, ele que vai levando para as outras vidas. Você pode ter o pai mais inteligente e ter o filho mais no sentido de ignorante, de não conseguir aprender nada. Tem vários exemplos na história. Ou ao contrário. Então quem é essa criança? Realmente será que a gente conhece? Quem é esse que está chegando na minha casa? Às vezes a gente fala, é tudo igual. E fica por isso mesmo, como a gente não tem percepção da diferença deles. Então vamos passar rapidinho aqui. Primeiro tem que lembrar que eles são espíritos imortais e não são nossos desconhecidos. Ele veio para nossa casa por algum motivo, essa criança que chega, sabendo? Não sabemos quem eles foram. A gente fala, que anjinho, né? Sei lá quem está ali dentro. Ele é anjinho, ele é pequenininho, ele é todo flexível. Ele é bonitinho justamente para atrair a minha atenção. Se ele não soubesse fazer isso aí, ó, essas gracinhas, ele não iria conseguir atrair minha atenção para levantar de madrugada para dar mamar para ele. E chamar ele de bilu-bilu. E limpar ele todo. Não faria. Por isso que a natureza é esperta. Faz aquele jeitinho. Aquele cheirinho especial, melhor do carro novo. Tem um moço, uma criança, espíritos que nos foram confiados. Para que eles foram confiados? Para nós conduzirmos ele da melhor forma possível para o progresso. Porque nessa idade eles são dóceis, vão assim, ó, rindo com o pai. Tá vendo? Depois de uma idade eles começam a ser puxados. Aí depois eles falam, não vou porque não vou, e não vai mesmo. Então qual é a melhor idade para se ensinar alguma criança? Aqui, ó. Esse momento que ela tá, o pai é o herói, a mãe é a coisa melhor do mundo. Tudo que fala, presta atenção. Você está aberto para ouvir. O espírito está aberto para ouvir naquele momento.
A adolescência é o espírito que retoma a sua natureza. O que aconteceu com meu filho? Nossa, ele é uma criança tão dócil. Naquele momento ali, ele mostra quem ele é como espírito. Na realidade, enquanto ele está na infância, ele tem aquela característica de anjinho. Mas não existe nem anjinho nem diabinho. São espíritos que se encontram em degraus diferentes. É todo espírito mortal, mas estão em degraus evolutivos diferentes. Você pode ter gêmeos e com características diferentes. Então, na realidade, os adolescentes são aquele momento que você entra na adolescência que o espírito se mostra quem é. Porque a gente leva às vezes caramba, não imaginei que fulano fosse ser assim quando fosse mais jovem. Não quer mais estudar, não quer mais tomar banho, responde o tempo todo, briga com todo mundo. Ele começou com um conflito interno dele. E às vezes aquilo é uma fada, às vezes ele vai se mostrar quem ele era. Os vícios que ele já tem tendência. Como conhecer melhor esse ser que convive comigo? Para conhecê-lo, devemos buscar saber. Vocês gostam da sua vida? Depois a gente quer se perguntar a pergunta da criança. Você gosta da sua vida? Você acha legal? Aí a gente pode ali dizer, pô, que bom que você gosta da sua vida. Você é muito amado, você é muito querido. Que bom saber que você gosta da sua vida. Como é que eles percebem a situação do dia a dia? As questões do colégio, dos pais, dos irmãos, dos vizinhos. E mostrar que todo mundo tem conflito. Falar em briga, para mim, todo mundo tem conflito. A vida é assim mesmo. As pessoas, às vezes, escutam para poder se entender o que elas querem. Então, mostrar que aquilo ali é o ser humano. Então, ela vai percebendo, né, o dia a dia. Você pensa a consequência dos seus atos? Eu tinha uma brincadeira que era assim, ato e consequência. Aí você fala para a criança assim, se botar a mão no fogo, o que acontece? Queima. Se botar a mão no gelo, ela já começa a brincar para adivinhar a consequência. Então, se acontecer isso, o que vai acontecer? Pode acontecer? Quais são as alternativas? Ela vai falando. A criança aprende rapidinho a ter um fato e entender já quais são as possíveis consequências. Eles pensam que a criança está muito inteligente. Se tirar uma pedra e jogar em não sei o que acontece? Aí ela machuca, quebra a janela. Cada um fala um negócio. Então é uma brincadeira. Vamos brincar de fato e consequência? Então elas mesmas já vão gerando. As mães podem fazer isso com os filhos. Vamos brincar de fato e consequência? Aí ela cria uma ideia, vê que é a consequência disso. Então a criança interage. Você consegue sentir empatia pelo outro? Você já imaginou você bater no coleguinha? O que você acha que o seu coleguinha vai sentir? Dor. É bom sentir dor? É gostoso? Não? Então a gente só deve fazer pro outro o que a gente gosta. Se você pegar o brinquedinho do seu colega, você gostaria que pegasse o teu, o que a gente sente? Chateado. Você gostaria de sentir isso? Procurar achar suas coisas? Aí você vai mostrar para ele que pode ser empatia. Se coloca no lugar do outro, ele começa a entender não a palavra no sentido denotativo, e sim como é que ela está querendo, o que ela está querendo dizer naquele momento da experiência. Não só, olha, sobre suas queixas, o que você não gosta da sua vida? Ele tem que aprender a ouvir, tem coisa que ela não gosta. E o pai tem que ter humildade, olha, isso aqui a gente pode tentar mudar. Agora tem coisa que não dá para mudar, é assim mesmo. Se ele não gosta, por exemplo, ele tem um problema físico, de saúde, meu filho, tem coisa que a gente vai tentar mudar. Mas no momento ainda não dá. A gente tem que aprender a se resignar, a aceitar o momento. Nós estamos buscando solução. Mas tem coisa que a gente pode mudar, vamos conversar. Olha, me desculpe, se você quer que eu mude isso, eu vou buscar mudar isso. Então os pais também têm que ter essa possibilidade de flexibilidade. Quais são os seus sofrimentos mais fortes? A gente não para, o que dói mais em você? A gente não procura conhecer essa dor interna, né? A gente acha tudo engraçado, dos filhos, tira tudo como criança. Planos de futuro. A criança pode ser o que ela quiser, astronauta, amíssimo, Deus, ela tem que falar. Aí tem gente que ri. Cara, não mata a gente, mas mata a esperança, né? É uma maldade. A criança pode ser o que ela quiser, mas ela vai mudando, gente. Se são obrigados a nos acompanhar ao centro espírita, o que vocês acham? Sim. Sim, são obrigados, sim. Não decide, não. Alguém pergunta pro filho, quer tomar vacina? Não, você leva. Você quer estudar? Não, você leva. Você vai ao centro espírita? Não, você vai ao centro espírita. Pergunta a autorização do filho. Ele vai, porque se eu vou, ele vai. Isso aí não tem discussão. Se você nunca perguntar, não tem discussão. Aquilo é uma rotina.
Se ele vai continuar no centro espírita, não sei. Mas a semente foi ali colocada. E na hora da dor ele conhece o caminho direitinho onde é que vai buscar socorro. Se quiser. Se não quiser, vai de cabeça em outro lugar. Mas essa semente ficou. Você sabe, meu filho, o que pode fazer em caso de perigo? A gente pergunta para o filho se ele sabe. Então a gente vai falar nesse momento sobre buscar Jesus, sobre o momento da prece. Conversar com o papai e a mamãe pode te ajudar. Então a gente coloca, olha, eu vou estar sempre aqui. Pode fazer a pior coisa do mundo. Pode contar para mim que eu vou estar aqui. E na hora que ele fizer qualquer coisa, também não pode te... Tem que cumprir o que você prometeu. Ainda bem que você me contou. Eu vou te ajudar. Nem que depois você arrume a situação. Mas no início ele tem que se sentir apoiado no que ele contou. O que podemos fazer após a ocorrência do ato? Orar. Consolar aquela situação. E é muito importante essa parte, porque a gente fica pensando assim, o que eu vou fazer, né? Já ocorreu, o que eu vou fazer? Aí a gente pensa assim, lembrar de Maria. Sabe que o nosso sofrimento é maior do que o de Maria? Maria sofreu, né? A gente sempre acha que o sofrimento... Então a gente vai aprendendo a desapegar, que o filho de ser nosso é um filho de Deus. A gente aprende a perdoá-lo, a nos perdoar, que a gente não fez nada para que aquilo ocorresse. A importância do estudo. Olha lá o que o Leão Denis fala. Os motivos de suicídio são de ordem passageira e humana. As razões de viver são de ordem eterna e sobre-humana. Isso é uma frase que devia ser sempre. Leão Denis no problema do ser, do destino, da dor. Então a gente, quando estuda, a gente começa a aprender a reencarnação, a gente começa a aprender as consequências de um suicídio, a gente começa a aprender como é que vai lidar naquela situação. Tipo, o estudo só amplia. E quando a gente conhece alguma coisa, estuda, nós nos tornamos multiplicadores daquilo ali. É nosso dever falar, tocar sobre o assunto. Ai, não pode falar sobre suicídio porque estimula. Mentira. Você não deve ficar expondo imagens. Mas conversar, se o assunto foi abordado, tem que se conversar sim. Dia de Setembro Amarelo, né? Não sei aqui, mas dia 10 é o dia que se comemora 10 de setembro. Aqui tem isso. Não. Lá no dia 10 de setembro é o mês que se comemora o dia da prevenção do suicídio. Então ele é chamado de cor amarela porque lembra vida, alegria, felicidade. Esse momento, né? As escolas vão abordar, o hospital vai trabalhar sobre esse assunto. Isso, de uma forma geral, esse assunto é todo tratado pela sociedade, principalmente no mês de setembro. O mês de setembro ele aparece todo em amarelo nas atividades e o dia 10 é o dia que se tirou para ser o dia mundial, porque eu estou perguntando de prevenção ao suicídio. Aí eu me lembrei dessa letra, né? Quando ele fala do Beto Guedes, né? Quando entrar setembro, porque lá na primavera em setembro, né? Aqui é diferente agora, né? Quando entrar setembro e a boa nova andar nos campos, quero ver brotar o perdão, onde a gente plantou juntos outra vez. Já sonhamos juntos, semeando as canções no vento. Quero ver crescer nossa voz no que falta sonhar. Já choramos muito. Muitos se perderam no caminho. Mesmo assim, não custa inventar uma nova canção que venha nos trazer sol de primavera. Abre as janelas do meu peito. A lição sabemos de cor. Realmente só nos falta aprender. Todos nós já sabemos essa lição de cor, mas nos falta aprender. Então a gente fica pensando assim, né? Como seria bom se a gente pudesse passar para o outro essa questão da primavera, né? Do florescer. Você vê uma árvore lá decepada, toda tolhida no final, daqui a pouco começa a sair um broto, quando você acha que aquilo ali não tem mais jeito, daqui a pouco levanta um brotinho, daqui a pouco aquilo vai abrir uma flor, você fala, gente, eu achei que isso aqui nunca mais ia dar nada, tá de um jeito esse tronco, daqui a pouco sai um brotinho. Então, a natureza se reinventa, tem-se esperança sempre. Então eu acho tão importante falar de esperança, sabe, para que mantenha acesa no coração essa esperança. E às vezes a gente vê
A própria família, os pais matando a esperança. Trabalhar é horrível. O mundo é horroroso. Eu não quero mais ter filho, que eu não quero botar nesse mundo horrível de guerra, de quê. Aí começa, pá. Casamento é horroroso. Eu não sei o que é horrível, é muito pesado. Pô, a vida é bom. A criança vai pensar assim, não, o negócio de viver não é bom, não. Nossa, o pai só reclama, a mãe só reclama. Acho que tudo é horrível. Que ideia se passa? Não tem uma esperança, não tem nada bonito pra você falar? Então assim você vai matando. Nesse momento a gente vê aqui a figura de Jesus e de Maria de Nazaré, que a gente foi buscar, né, a questão da informação, somente no livro Memórias, Suicida Dona Ivone Pereira, vários espíritos vão informar que Jesus entregou a sua mãe o cuidado com os suicidas, passou a entregar a ela. E ela é responsável pela colônia Maria de Nazaré, do Hospital Maria de Nazaré, para socorrer os suicidas. Isso é muito bonito. Então, a gente fica pensando, realmente, é um coração de mãe para recolher suicida. Tem que ser um coração de mãe muito generoso, porque mãe é aquela coisa assim, vem cá, meu filho, não importa o passado, a gente vai se reabilitar para o presente. Vamos embora junto. A mãe é aquele que vai buscar o filho onde quer que ele se encontre. Ela não reencarna para um especial, para o planeta do encontro, o filho está na castração. Quando ela não tirar ele daquilo, ela não sossega. Porque ela não vai ter, ela não consegue usufruir de outra coisa. Então a gente começa a perceber que Maria de Nazaré é esse espírito que é levado a ela esse encargo. Então eu acho que quando a gente, às vezes as pessoas falam assim, eu lembro sempre do meu parente, do meu filho, aí lembra daquela situação. Não é para lembrar. Lembre do filho, do parente, do vizinho, rindo. Os momentos dele mais alegres, ele não foi aquilo o tempo todo. Ele teve um momento que cometeu o ato. Não é justo, a pessoa não se resume no ato. Isso é toda uma história. Vamos lembrar daquele espírito, lembrar dele, passar para ele sorrindo, ele alegre, ele caminhando, né, como um espírito, num campo lindo de primavera, de lírios brancos, correndo, aproveitando a oportunidade de encontrar e buscar Jesus. E lembrar que Jesus falou, vinde a mim todos vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Então é Jesus nesse momento mostrando para nós a importância do Espírito falar isso. A gente já parou para pensar nisso? Que o Espírito pode não saber o que ele vai falar? E a gente fica assim, o Espírito pode não saber o que vai falar, o que vai dizer. Olha só, para nós encerrar, no livro Ressurreição e Vida, da Ivone Pereira, pelo Espírito Leão Tolstói, lá no capítulo 2 tem uma lição chamada Lição Materna. Ele suicidou, esse rapaz, e ele não sabia o que fazer, esse espírito. Nas trevas, naquela situação muito difícil, ele não sabia o que fazer. Ele começou a lembrar da mãe dele. Na Rússia, né, ele começou a lembrar da mãe dele, dos serões na lareira. Ele começou a lembrar dela repetindo sobre o nascimento de Jesus Cristo, que ela falava sobre o amor, o perdão, falava sobre o amor. Tudo ficou dentro da cabeça. Acho que não vai ficar ali na cabeça, ficou na cabeça dele, lá dentro. Falava sobre as parábolas. E ouvimos ela novamente dizer, para repetirmos com ela, ele e os irmãos, Pai nosso que estás no céu, e acabava a nossa Ave Maria, meu anjo da guarda. Aí ele começou a lembrar do que ela fazia. Aí ele foi criança outra vez, ao sabor das recordações, e de novo orei. E aos poucos fui saindo daquela situação. Olha só. Fazei-me um favor, quando possível, de dizer às mulheres que são mães, que não se esqueçam de ensinar aos filhos pequeninos a moral do Evangelho no aconchego suave do lar. As sementes por elas lançadas germinarão mais cedo ou mais tarde. Aí fica, mulher, o recado de um filho
que somente encontrou forças para o seu resgate nas lições que a sua mãe lhe ensinou na infância. Então, como é importante esse período infantil. A gente grava. Que dessa maneira, então, possamos encerrar o nosso trabalho e de pronto já agradecendo a todos pela oportunidade, a Ivanice, pela experiência de estarmos aqui juntos. Foi muito bom para mim, gostei muito, gostei do convite, interagimos como sempre, pensando que nós já conhecemos há muito tempo, né? Não me foi estranho, foi muito fácil, todos nós já nos conhecemos. Como Leon Denis, nos conhecemos e hoje estamos fadados a nos conhecer, não tem jeito, iremos nos encontrar. Então, eu deixo aqui realmente meu muito obrigado a todos vocês, né, por todos esses 3 dias e desejo realmente a vocês muita paz no espírito. E vocês prossigam confiando, principalmente quando se afasta da terra natal. É muito importante essa união, de estarmos juntos, de mão dada, acreditando em Jesus. Porque sozinho é muito difícil caminhar. O outro é sempre aquela mão de amparo. Sozinho, eu posso dizer, ninguém caminha. Tudo junto fica mais leve para carregar. Que Deus lhe abençoe muito. Então, a partir de agora, eu já agradeci, nós vamos abrir agora a parte para que vocês possam fazer as suas perguntas. Pode fazer, Pedro. Como você mantém a disciplina de um filho se você é mais forte e disciplina mais e o outro é liberal? Porque aqui é meio difícil, o inglês é muito liberal, entendeu? Então pelo menos o meu marido é bem liberal. Então minha filha já falou que ela precisa do balanço, do equilíbrio, entendeu? De você é muito rígida e o papai é muito liberal. Eu não tenho aquele... Um é o tijolo, outro é o cimento. Exato. Um duro e um mole para casa ficar em pé. Até tem uma... É difícil, porque aí você, Mas não consegue chegar a um acordo nesse equilíbrio? Não, tanto não São chegou a pontos, acordo que são pontos. Mas hoje em dia quem tem a guarda, então? nenhum nem outro. E quantos Os anos? avós, E quantos por anos? enquanto, Quantos anos? 14. Porque do momento que saiu da guarda também, como é que passa? Não, é temporariamente. Temporariamente. É só porque um dia eu fiquei meio... foi demais pra mim, eu dei um tapa na cara dela, que eu não bato sempre. E aí, escola mandou pro serviço social, porque aqui é assim, e tá assim desde setembro. Antigamente a gente podia fazer com filha, não é? Hoje em dia isso tudo é muito complicado, porque se existe um monte de agentes sociais que também regulam essas situações, até para que não haja abuso, a gente até entende. Então, não tem como discriminar um caso, você tem que tratar na generalidade e depois vai conhecer especificamente. Você mora num país que tem outra forma de educar. Enquanto a mãe brasileira ela é em cima, de asa em cima, e que pipi e ao mesmo tempo cobra, o inglês, a criança lá na areia, pega sol, a criança é a experiência própria. Então, você também não pode esquecer que ela vai... Me casei com a pessoa errada. Hã? Me casei com a pessoa errada. Eu acho que você tinha que pensar nisso antes. Pois é, eu lembrei A gente muito, ter filho, né? a gente tem que saber como é que um pensa em educar, o outro, às vezes vai ser diferente. Um vai jogar um ponto, outro vai tirar. Às vezes o conflito vai aparecer aí. E é desconfortável, eu imagino. Mas essa questão de lidar com o filho e manter a disciplina, essa questão com 14 anos não seria questionada se isso tivesse sido resolvido antes. Porque já passou essa fase. A época mais difícil é ali 8, 10, 11, 12 anos. Ali que é o desespero. Tranquilo. Agora que eu não conheço mais minha filha. Geralmente é de 8 a 12 anos que começa a levantar, e aí a mãe já colocou bem claro, porque aí o pai também entregou dentro de casa quem é.
Tem mãe que fala assim, espera teu pai chegar, tá errado. Não, eu não espero não. Vamos esperar. Não, Né? eu também acho que não tem que esperar, porque aí acaba só transferindo para um o papel de ser o que vai brigar. Os dois têm essa autoridade, tem que ser muito bem dividido. Mas geralmente o filho faz essa chantagem. Eu costumo dizer que o filho da gente, se a gente bobear, a gente é aquela última cena do Psicose, com a faca assim, ó. Ninguém lembra do antes. A senhora fez isso, aí grava tudo na memória, vai lembrar você a vida inteira daquele ato. Mas ninguém lembra por que chegou a ter que botar de castigo, que chegou a brigar. Isso tem uma história, mas a mãe vai lembrar naquele último momento. Aquilo vai dar um flash, né? Isso é o que lembra, o que interessa. Então, realmente, são duas situações diferentes. Entrar num acordo com o pai, lembrar que você está no país do qual você fez um ato desse, e você entra agora em suspeição do seu equilíbrio para educar. Ela vai buscar, talvez se perguntarem com quem que ela morar, porque ela já tem idade. Talvez ela escolha onde dê mais liberdade. Opção do espírito. E talvez eles precisem ficar juntos. Deixa eles ficarem juntos. Deixa o quê? Ficar juntos. Se a justiça botar para ela ficar com ela e ela fizer essa opção, não interfira. Foi uma escolha dela. 14 anos foi uma escolha dela. O que você tinha que ter plantado de bom, já plantou. Não ache que você tinha muito mais. Hoje de manhã, recebi uma ligação da avó dizendo que levaram ela para emergência no hospital, porque ela mesma chamou a Childline, porque ela estava com medo de se matar. Ela mesma estava com aquela coisa que... Você já imaginou? Ela não quer morar, ele não sabe o que faz? Deixa eu morar juntos. Porque você tem uma hora que não dá mais para segurar. Entendeu? Se você manter ela obrigada do teu lado nessa idade, e com a característica que ela está pensando, e com o pai que ela tem, você está procurando problema para você só. Você vai sentir uma culpa de não ter deixado. Se pelo menos ela está querendo fazer o que ela quer sentir liberada, deixa ela morar. De repente os dois espíritos precisam estar juntos para se reequilibrar. E para ele entender a responsabilidade dele como pai. Porque não depende só de você, minha filha. E o que ela fizer não foi por sua causa. Tira isso da tua cabeça. Ela é um espírito, se ela tem tendência ao suicídio, ela vai passar por essa vontade. E dia menos dia ela vai tentar cometer. Então você tem que ver a situação com mais desapego. Ela é um espírito imortal, ela não ser sua filha, ela é filha de Deus, ela não está desamparada. O melhor que você pode dar para ela nesse momento é as suas preces, enviar suas energias. Mas esse momento, não tenta aprisionar por 14 anos. Não adianta, vai segurar, ela vai pular. Ela vai fugir de uma forma ou de outra. Ela não está suportando. Então deixa para os avós ou para o pai sentir isso. Até para entenderem a responsabilidade que estão assumindo com ela. Estão deixando ela fazer o que ela quer. Nada. Pode. Como os pais devem agir quando começarem a perceber que o filho está com depressão, início de depressão, com 10 suicidas, e os filhos não dão abertura para o diálogo? Como que eles devem agir ali naquele momento? Olha, eu já vi muito caso de adolescente com depressão. Por exemplo, quer ver um conflito? A homossexualidade. É um caso muito comum. Ele não tem coragem de se abrir. Ele não sabe o que faz com aquilo. Ele entra em tristeza profunda. Ele não tem o que contar, ele está com medo. Então, eu acho que depende de como é que vai abordar um filho. Da mesma forma que a gente falou antes, não tem uma receita. É você perceber o que parece que a gente não consegue ver, né? Às vezes quem está na rua vê, mas não tem coragem de contar para o pai, para a mãe. Você fala assim, não vou me meter nisso. Ele está usando, entendeu? Por que entrou nesse estado? Será que é uma melancolia? Aí eu te pergunto, esse filho que entra numa depressão no quarto com quantos anos? Que entra, você percebe um estado de depressão. Quando você chama criança, adolescente ou jovem? O que seria? Então, porque a adolescência, ela passa por essas fases mesmo, de confusão. Como Instabilidade. diagnosticar
a depressão? Como a gente vai saber se é uma depressão? Vai procurar uma ajuda, uma psicóloga? Ou nesse caso aí ela está se fechando? Um início interpretado, claro, que é uma depressão. Porque a tristeza é uma coisa, é normal, é uma emoção. Todo mundo tem tristeza. É uma fase. Mas a depressão ela começa a se movimentar quando é um estado continuado dessa tristeza, ela se prolonga, você começa a dar efeito, para de comer ou come muito, a criança não se arruma mais, já começa a não querer ir mais pro colégio, corta sonolenta, ela começa a dar sinais. E tem uma idade, bem, aí de pai, papai, a maneira de pensar. Eu acho que o filho até 16 anos, eu acho que ele tem que me acompanhar no médico. Porque ele vai sobrar para mim. Eu também não vou deixar aquela raiz se estender muito, porque depois eu não vou conseguir cortar. É como cada um resolve, porque o que fez até hoje com aquele filho para não ter autoridade? Por exemplo, às vezes você tem um filho adulto que se depende financeiramente de mim, que até hoje me explica algumas coisas. Entendeu? Porque enquanto come do meu feijão, reza-se da minha oração. É a lei da casa. Mas cada casa também tem sua lei, entendeu? E tem um espírito lá, se aceita ou não. De repente eu tive... tem gente que pega um espírito mais dócil, que é mais fácil fazer isso. Outro vai ter um espírito que é mais difícil. Você quer fazer, se você continuar fazendo muito, você acaba com a vida do outro, entendeu? Porque ele é um revoltado. Então depende. Isso aí aquela questão da alma, entendeu? Não tem como avaliar, mas eu acho que até 16 anos... pela legislação, ele tem, ainda mais com o filho, levar, sim, você vai me acompanhar hoje não sei onde, não tem uma conversa, então não abre, vamos acompanhar, vamos procurar uma ajuda, ou você me conta, ou a gente vai junto procurar uma ajuda, numa clínica para ver o que você está falando. Você vai arranjar um terapeuta, você vai conversar com outro, você não quer conversar comigo, você vai conversar com outra pessoa, mas com alguém você vai mudar esse comportamento, e vai oferecer a ele, vamos conversar, e leva para passear sozinho, entendeu? Tira umas férias, tira do quarto, começa a quebrar aquele ciclo e busca estar, de repente, íntimo. Faz uma viagem, entendeu? É aquela hora que você investe. Para um pouquinho, tira uns dias, pega o carro, vamos embora comigo, eu preciso de você para não sei o quê. E vai no caminho, aí aquilo vai mudando, aquele ciclo, às vezes, e aproveita e se abre. Mas não tem, entendeu? Eu não sou da área de saúde e tenho possibilidade de dar qualquer opinião. Fala. Eu queria entender um processo que eu estou passando com a minha mais nova, que está com 13 anos. Tá? Eu acho que ela não tá entrando na depressão, ou deve estar entrando. Ela está começando a engordar, tá? Comer escondido, eu encontro as coisas tudo dentro do quarto dela, tanto que agora a gente já está no processo de procura de psiquiatra e psicólogo para começar a trabalhar isso. Mas ontem nós acabamos de chegar de uma semana de viagem, onde ela se divertiu, nós também fizemos o que ela queria, não fizemos só o nosso passeio de adulto, mas também envolvemos ela nas coisas dela. E chegou, fez as coisas dela e ela não queria vir ao centro de jeito nenhum. Chorou, não queria bater o pé, não vou. Eu falei, você vai ao centro junto com a gente. Veio aqui, no final da reunião, a semana que vem eu não venho, mãe. Eu falei assim, depois a gente conversa. Isso. Aí eu sei que hoje ela não tinha aula. Eu falei assim, olha, as roupas que você comprou na viagem, me dá. Não vão ser nem lavadas porque você não vai usar. Amanhã você vai levantar cedo, vai fazer seu dever e vai comigo fazer o trabalho voluntário. Hoje, né? Porque você está precisando cair um pouquinho na realidade. Isso. Porque eu acho que você está tendo demais e não está dando valor no que realmente a vida dá. Eu não sei se realmente, porque você falou, a gente tem que saber falar com as crianças, com o adolescente. A gente está morando fora, está longe de família, a gente já está nesse processo já faz um tempo. Até o Emerson ele fala assim, Andréia, você está usando isso para poder melindrá-la. Mas, por exemplo, eu comprei um ticket para ela, para ir num show com as amigas dela, que uma das mães vai levar,
E eu falei assim, olha, o show pode ainda não acontecer. Eu falei hoje pra ela também, se você não tocar piano do jeito que eu tô querendo. Tá correto isso? Tá. Ah, tá? Tá. Tô sentindo. Claro que tá. Não, porque tá demais, entendeu? Tá demais. O problema é esse, o momento que você entra na culpa, aí você fica no meio do caminho e o filho percebe. Mãe não tem que ter culpa. Não, porque tá demais. Acabou, tá sob a sua direção, tá sobre a minha administração e acabou. Ai, tô com piano hoje de tarde, assim, numa boa, tá assim, bonitinha, tá um amor. E bota pra trabalhar. Ela lava a roupinha dela? Lava. Bota pra passar, manda limpar a casa, arranja serviço. Entendeu? Tem que arranjar serviço. Não é só porque às vezes a gente enche o filho de atividade na rua. Não é? É. Bota no natação, bota no balé, bota no inglês, bota na Mas em casa- A agenda da criança é lotada, você não tem tempo para ficar com os pais, não tem tempo para brincar, mas em casa não faz nada. É tratado, vai até os 16 anos sem lavar a própria calcinha. Não. Entendeu? Então, tem alguma coisa que está em disfunção. Ela tem trabalho de casa, ela tem dever com o irmão, ela tem responsabilidade a cumprir. E isso tem que ser cobrado. E não tem choro. Agora, acabou de brigar? Vem cá, me dá um beijo. Aí filho, tá mal. Pode dar um beijo. Vai, dá um abraço aqui. Ou eu vou te pegar. Então, pra quê? Porque se você começar a brigar com um adolescente e ficar chateado um dia, no outro, posso dizer que você vai ficar no quarto. Você só vai melhorar essa relação quando a gente tiver uns 30 anos. Porque todo dia é um problema na adolescência. Enquanto tempo ela demorar a adolescência, vai se aborrecer. Você já falou aquilo 1.200 vezes, é um mantra. 1.200, você vai falar até ir embora. Eu falei pra ela, a gente não tá deixando nada oculto pra você, você tá sabendo de tudo. Não adianta você começar a se estressar por coisas pequenas. Senão você vai brigar que nem um espoletinho assim, ó. Ela vai acabar com a tua saúde, com o teu equilíbrio, daqui a pouco tu vai fazer um negócio. Que é o que eles buscam fazer com a gente, minar nossas forças. E eles são técnicos, mas adolescentes, são muito rápidos aqui. Um conversa com outro, sabe como é que faz? Como é que eu faço para convencer minha mãe? Isso aí, eles vai de mão. Então você vai percebendo que ela sabe muito bem o mecanismo. Só que você também tem que aprender a surpreendê-la. Porque quando você fica fazendo o que é esperado, como é que a gente fala? Sendo uma pessoa previsível demais, ela já aprendeu como é que te manipula. Então tem que fazer coisa diferente, doida assim, tipo que quebrou a mecânica dela de raciocínio. Pô, pensei que a minha mãe fosse fazer um show. Porque não vale a pena. Tem que escolher para brigar. Depois de uma idade, cada vez mais você vai ter que escolher opções, vai ter que começar a diminuir esses critérios. Porque senão você vai virar a vida um inferno dentro da casa. Até porque senão você vai perder a relação toda com ela de amizade. E também não é o objetivo. Mas para manter isso, mantenha uma fé. Não dá para ficar de mal com um filho adolescente. Porque vai abrir um campo de gelo. Porque todo dia se aborrece. E a mãe se estressa mais do que o pai. Porque a relação é mais próxima. Porque eles não fazem às vezes com o pai. Essas gracinhas fazem mais com a mãe. Entendeu? Eles fazem essa gracinha com quem eles podem. Porque sabe que vai bater com aquele chinelinho de pelúcia, não é assim? Que vai chamar aquele ai ai ai, que já fala assim. Eles sabem que aquilo é dessa maneira. Então eles fazem aquele escândalo, mas no fundo eles sabem onde é que vai. Então tem que começar. Aonde é que é o ponto dela? Pior quando você encontra uma criança que eu encontrei, que você promete desligar o telefone, faz assim, ó. Não usa. E não liga mesmo. Então você vai começando a tirar, até uma hora, ela fala, pode tirar. Pode tirar. Aí você não vai ter mais mecanismo de fazer essa chantagem emocional, não pode com esse mecanismo. Você falar uma coisa, acabou, não tem nem que estar explicando por quê, algumas coisas, você precisa para conversar, quando ela tiver educação para conversar, sabe? Então eu acho também que às vezes a gente começa aceitando esse conflito como se o outro fosse um adulto. E você acaba entrando na faixa mental do outro, discutindo de igual para igual. Você não é adolescente para ficar discutindo com ela. Você é a mãe. Então você simplesmente tem que... acabou. E deixa falando. Ela não pode fazer coisa, você pode. Então você não pode abrir esse campo para ficar na mesma idade dela mental, de picuinho. Porque senão ela vai completamente desrespeitar.
tem que falar pouco, e quando falar, falar. Por que às vezes o pai é mais respeitado? Porque o pai fala pouco, mas quando fala, fala. E às vezes a gente gasta a palavra demais, porque não quer chegar ao limite. Mas é a mãe que vai ser sobrecarregada com todas as acusações. Porque ninguém fala mais tarde pai. É a mãe. Aconteceu a mãe. Cadê a mãe dessa criança que não viu? Cadê a mãe dessa criança? Geralmente é assim, não é? Eu pergunto, não tem pai, nasceu só de mãe. Fala. Os meus colegas jovens adultos aprendidos lá no trabalho, que já têm por volta dos 20, 18, 22, eles hoje saem à noite e enfascam-se com 5 drogas, 4 mais o álcool. No meu tempo, eu vi alguns colegas com maconha, alguns com cocaína, mas apenas isso. Hoje, estes jovens deixam-nos a todos nós, mesmo aos ingleses, surpreendidos e muito preocupados, porque eles chegam ao trabalho a contar as histórias deles, ficam muito orgulhosos e normalmente depois de uma machada, como eles chamam lá, que é aquelas rave parties, têm que ficar no mínimo 2 dias de cama para conseguir voltar ao trabalho. Quando eles vão de férias, mais os amiguinhos deles, chegam aqui à Inglaterra, ficam 2 dias na cama até que se conseguem levantar novamente. Então, o que é que acha? Onde é que nós estamos a ir? É onde é que o espírito quer chegar. Isso não é onde nós estamos indo. Eu sei onde eu estou indo. Entendeu? Agora, com 22 anos é um homem. O que vai fazer? Teve pai e mãe, entendeu? Se ele não é o papel da sociedade é ajudar. Mas ele não permite. Tem um momento que não vai permitir isso. Só se tiver muita intimidade ou autoridade moral. Se tiver uma coisa e outra, ela vai rir. Se vai parar para explicar para o cara que ele está acabando com a vida dele, ele vai rir. Porque é do espírito dele. E está tendo uma oportunidade reencarnatória. Quantos vão aproveitar? Não está aproveitando, tem uma hora que você não tem que falar. Não vai entender. É ouvidos mocos, que a gente fala. Ouvidos mocos. Vai berrar. Tem uma história aqui do Ziraldo que é assim. Fulano. O rapaz explicando pro outro que estava lá embaixo com uma banana enfiada dentro do ouvido. Você conhece essa história? Ele tinha uma banana enfiada dentro do ouvido. Ele está tentando avisar. Fulano, você tem uma banana enfiada no ouvido. Fulano! E começa a berrar. Banana enfiada no ouvido. E começa a berrar e perde a energia dele, começa a se cansar. Você tem uma banana enfiada no teu ouvido. Depois ele se esgoelar, se cansar, gastou a energia toda, chega o outro e fala assim para ele: o que você está falando que eu tenho uma banana enfiada no meu ouvido? Não estou te ouvindo. O outro sabe da banana dele, entendeu? A gente perde assim, esgoelando, achando que vai contar uma grande novidade. O outro sabe e está a nos provocar. Sabe? Então tem uma hora que você pode dar de melhor para ele. Rogue a Jesus para que os ilumine. Sempre faça esse triângulo assim. Rogue a Jesus para que ele os ilumine nesse caminho. Porque eles já são jovens, não tem oportunidade. Quando você tiver oportunidade, fale de esperança para um separar do outro. O que você puder, mas como pai, como moralista, de maneira nenhuma. Não vão te dar esse espaço. Tá? Alguém mais? Alguma questão aí? Por exemplo, assim, o pai e a mãe, hoje em dia, eles saem para trabalho e deixam o filho sendo... Cuidado por barraco. Terceirizar o filho. Sim, então, qual é o diálogo que os pais voltam do trabalho, têm com o filho? Mas muitas vezes os filhos já estão dormindo, então não tem essa interação. É meio complicado isso. Olha, não é só a quantidade do tempo, né? É a qualidade do tempo. Tem gente que passa o dia inteiro com o filho e não tem qualidade nenhuma de relação. Então, às vezes você tem uma quantidade pouca e naquele momento que você chega do trabalho, que é o momento que você tem, se estiver acordado, que seja o tempo que for, é o momento que pai e mãe briga, beija, chama atenção, conta história, faz cosquinha. O que vier naquele momento. O problema é que o pai e mãe ficam ausentes por uma necessidade de trabalho e quer compensar. E não vai, num pouco momento que está junto, brigar. Mas eu acho que quando o pai e mãe resolvem ter um filho, isso deve ter sido pensado. Quando você vai terceirizar nessa idade, é bem complicado. Você não sabe quem é essa pessoa.
Você não sabe qual é a educação que ela vai passar, porque é ela que vai estar diretamente ligada. Então, geralmente são pessoas que pensam diferente da gente, nem sempre você vai ter certeza do que está acontecendo. Eu, particular, infelizmente, nem todo mundo pode se dar o luxo de ficar com os filhos, a gente sabe disso. A pessoa quer duas coisas, quer trabalhar, precisa trabalhar, né? Precisa trabalhar e deseja ser mãe. Entendeu? Então, até porque a mulher tem uma questão de time, né? Time da natureza. Então, ela nem consegue nem sempre ter essa disponibilidade de ficar com o filho. Que seria ideal até uma faixa etária. Eu acho desumano, sabe? Mas aí o que acontece? A legislação trabalhista entra e a mulher que tem filho, geralmente a mulher não é contratada porque ela engravida, porque ela lá trabalha, porque a legislação... Então, esquecidos que todos nós fomos filhos e precisávamos desse colo materno. Alguém tinha que ficar. E a característica materna é mais de acolhimento. A mãe tem mais... não é que a mãe tem mais. Existe o instinto materno. E a própria relação desenvolve cada vez mais esse instinto. E o distanciamento vai diminuindo esse instinto. A gente sabe que é a proximidade que aumenta a afetividade. Então, se você tem um filho que só vê uma vez por semana, você começa... Não sabia o que aconteceu. Aí vão mandar foto para você. Olha ele dando o primeiro passinho. Olha ele sorrindo. Então, acho complicado a gente julgar, né? Porque cada vida é uma vida. Aquela mãe que é aquele espírito que quer nascer, nessas condições. Agora, a outra não. Se acumula, como eu conheço, tem um filho e vai inventar 10 mil aulas particulares e justamente para não se estressar. Aí é uma outra questão. Entendeu? Então, acho que a pessoa cria mais um enfeite, um filho para dizer que tem, para enfeitar, mas não entendeu realmente sua função como mãe. Porque é aquela história, Deus vai perguntar, o que fizeste do filho que eu te coloquei na sua responsabilidade? Então, é uma questão pessoal como mãe, eu acho que a gente pensa assim, eu fiz o que eu melhor podia fazer naquela época. Hoje, eu faria de uma outra maneira, porque eu sei uma outra forma melhor. Sou mais madura, mas naquela época era o melhor que eu podia fazer. E quando eu lembro dos meus pais, que às vezes começam a reclamar mentalmente, eu me lembro, foi o que eles podiam fazer de melhor, que eles sabiam fazer, não é só financeiramente, é emocionalmente, é por conhecimento, era outra vida, era outra questão financeira, é outro oferecimento à sociedade de disponibilizar recursos de educação, de cultura. Então era o que eles podiam fazer. Naquele momento era o que eu tinha de melhor. E eu dei o que eu tinha de melhor. E quando começam a reclamar, eu falo para o meu filho, faz o seguinte, dia que você for para dar, faz melhor, rapaz. Quando for na tua vez, faz diferente. Aí tu gostou diferente. Não vai fazer. A gente já chegou à conclusão, por vários estudos, que a bunda não prejudica. Eles ficam mais frustrados com pai e mãe que não soube levá-los do que ofereceu tudo. No final das contas, eles vão reclamar do outro, porque na realidade nem sempre foi liberdade, é abandono. Você se sente abandonado por aquele que te deu muita liberdade. O outro estava ali do teu lado, cobrando. Então, a liberdade para muitas vai ter um sinônimo no futuro, que foi, né, meu filho, você não foi dado liberdade, você foi abandonado. A verdade é essa. Isso é muito ruim. Mais alguma coisa? Já? Então tá. Mais uma vez, muito obrigado, tá bom?